A Polícia Federal concluiu a investigação sobre o pendrive encontrado em um dos banheiros da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Quem tem os detalhes é a repórter Ana Isabel Mansur, que fala com a gente ao vivo, direto da redação do R7 em Brasília. Ana, muito boa tarde para você. Quais que são as conclusões feitas pela polícia? Oi, Renata, muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, a Polícia Federal chegou à conclusão que o conteúdo desse pendrive não apresenta nenhuma relevância para as investigações em curso. Lembrando que esse dispositivo, como você bem falou, foi apreendido na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui em Brasília, na operação da Polícia Federal de sexta-feira. O jornalismo aqui da Record apurou que a análise feita pelo Instituto Nacional de Criminalística demonstrou, portanto, que não há nenhum conteúdo nesse pendrive que possa ser relevante para as investigações que são feitas pelas autoridades. No mesmo dia em que a Polícia Federal recolheu esse pendrive na casa de Bolsonaro, também foi apreendido o celular do ex-presidente, que ainda está em análise pela perícia, ou seja, ainda é investigado pelas autoridades. Ainda na casa do ex-presidente, na sexta-feira, foram recolhidos cerca de $14 mil em espécie e também R$8 mil em dinheiro. Além disso, as autoridades também recolheram uma cópia da ação protocolada pela empresa Rumble nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, nesse dia em que houve o recolhimento desses valores em espécie do celular e também no pendrive da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele declarou que não conhecia esse dispositivo e disse nunca ter usado antes um pendrive. E aí, desde sexta-feira, a gente lembra que o ex-presidente cumpre algumas medidas cautelares por determinação do ministro Alexandre de Moraes. E essas determinações depois foram confirmadas pelo plenário do STF. Desde sexta-feira, portanto, então, Bolsonaro usa uma tornozeleira eletrônica, está com a circulação restrita e também proibido de acessar as redes sociais. Ele não pode sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã nos dias de semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, e não pode sair em nenhum momento aos fins de semana e também aos feriados. Bolsonaro ainda não pode sair do Distrito Federal nem manter contato com o filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, está licenciado do cargo e agora está nos Estados Unidos. Renata, volto com você. Ana, e o presidente Lula voltou a citar nos últimos dias uma possível candidatura para tentar reeleição em 2026. Quais fatores, Ana, que podem levar a uma possível candidatura aí de Lula? Pois é, Renata, o presidente Lula já comentava esse assunto no ano passado, em ao menos 2 ocasiões. Ele comentou que poderia ser candidato à reeleição no ano que vem para evitar uma volta do que ele chamou da extrema-direita ao poder, ou então para evitar que seus antecessores fossem eleitos novamente. Nos últimos dias, com toda essa questão do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também da relação que Trump fez com essa decisão dele de taxar e também com o processo que é enfrentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula voltou a citar essa possibilidade. E por quê? Isso porque, como eu falei, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez essa relação, que ele anunciou que ia taxar, que vai taxar todos os produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos em 50% a partir de 1º de agosto. Segundo Trump, essa decisão dele foi baseada numa suposta caça às bruxas que Bolsonaro é vítima aqui no Brasil por conta de todos os processos que ele enfrenta na justiça. Além dessa operação de sexta-feira, a gente relembra que ele está inelegível até 2030 e também é réu no Supremo Tribunal Federal. Uma pesquisa da semana passada da Quest revelou que 72% dos brasileiros acha que Trump está errado em taxar os produtos brasileiros. E nessa esteira, nesse embalo da relação entre Donald Trump, entre Bolsonaro e na opinião dos brasileiros em relação a essa determinação de Trump, houve então, portanto, Lula voltou a citar essa possibilidade de se reeleger. Na análise do governo nos bastidores, o momento seria positivo para Lula, justamente porque ele enfrentava aí uma baixa popularidade nos últimos meses e agora esse cenário pode estar se revertendo justamente por conta dessas últimas decisões do presidente Donald Trump e também da relação com o processo sofrido por Bolsonaro aqui no Brasil. Renata, volto com você. Ana Isabel Mansur, muito obrigada por todas as suas informações. Um bom trabalho para você.